Estamos de volta, TV Blog do Gesso Óbidos, nesta terça-feira, entrevistando o bancário Francisco José Alfaia de Barros, que você não deve conhecer com esse nome, mas como Chico Alfaia. E um grande abraço para Célia, para Cleonice e para Orlando, que são irmãos do Chico Alfaia, que residem aí na cidade de Óbidos. Chico, deixei no ar uma pergunta para você, 0 a 10 para o prefeito Mário Henrique nesses 2 primeiros anos de mandato, ou seja, na primeira metade de mandato dele. Qual é a nota que o senhor dá? Eu daria um 4. Eu dou um 4 pelo que não tem sido feito. Não conseguiu sanear. É uma nota baixa. É uma nota baixa, mas é uma nota também de incentivo. Eu acho que toda vez que você é avaliado para baixo, cresce em você a sua capacidade de reação. E é isso que eu quero do prefeito. Eu quero que ele reaja, que ele comece a trabalhar de verdade. Tu achas que dá tempo para trabalhar? Tem 2 anos ainda? Dá tempo, Dá. Dá tempo. E eu sei que se forem tomadas as medidas certas, nas horas certas, vai melhorar. E eu quero que o prefeito se dê bem, quero mesmo. Não me considero adversário dele. Porque ele se dando bem, a nossa cidade vai se dar bem também. E eu sou um obidense. Eu quero que a minha cidade fique bem. Que pontos, por exemplo? Eu gostaria que tu me citasse 3 pontos em que tu achas que o prefeito Mário Henrique devia investir, devia melhorar para que a nota dele suba ao final desse mandato. Primeiro, ouvir as pessoas. O que nas minhas idas em Óbidos, eu tenho ouvido da população que o prefeito não ouve ninguém. Então ele se trancou. Quando se tranca, só as suas ideias que podem prevalecer. E aí, você me pediu 3 pontos. Um é esse, ouvir. Ouvir a população, ouvir o clamor da população. E as ruas? As ruas, eu considero que é consequência do que ele vai ouvir. Ele vai ouvir a população pedindo saúde, educação, pedindo saneamento, pedindo ruas. E isso ele tem que tomar essas medidas urgentes. Mas para isso, tem que bem administrar. Hoje, o que a gente nota é que a prefeitura, perdeu a capacidade de investir. Mal está dando para o custeio, que são pagar as contas de água, luz, telefone, os funcionários, e para o investimento não está sobrando nada. Ou seja, falta gestão. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o prefeito Mário Henrique e eu tenho acompanhado o cenário político brasileiro, estadual, municipal e federal, que acaba fazendo com que haja esse tipo de influência. Não tá fácil a vida dos municípios brasileiros, né? Nós estamos diante de um quadro recessivo na economia, em que as verbas federais estão encurtando, essas transferências constitucionais estão encurtando, atraso, pouca verba, né? Tu achas que ele não pode levantar essa questão para que ele justifique esse desempenho, assim, vamos dizer assim, que não está bom na administração dele? O Gesso e população de Óbidos, qualquer cidadão, qualquer dona de casa sabe que se ela ganha 100, ela só pode gastar até 100. Ela não pode gastar 200. Então, pode levantar essa bandeira, sim. Todos os municípios estão levantando essa bandeira. Tá? A gente sabe, conhece a situação do país, de dificuldade do país, recessão mesmo, né? Embora mascarem com outro nome, mas nós estamos num ambiente recessivo da economia. Então, para isso, tem que se tomar medidas, como, por exemplo, deixar de contratar muita gente. Né? A gente não pode pagar votos com contratação. Que se contrate o mínimo possível, que se consiga administrar o pouco que tem. E de que forma? Só economizando, não fazendo contratações absurdas, não escolhendo prioridades. Se eu tiver prioridade, se eu tiver um planejamento, com todo esse ambiente recessivo, eu consigo administrar. Certo. E eu te digo isso porque sou administrador, trabalho como administrador e sei administrar recursos escassos. Segundo ponto. Eu já falei de 2, saber ouvir, educação. Tomar as medidas na hora certa. Eu sei que algumas medidas são antipáticas, como relocalização. Quando eu falo de relocalização, se tem um setor que tem muita gente, relocaliza essas pessoas em outro. Não estou falando de demissão, eu estou falando de relocalização. Outro caso, se tem muita secretaria, por que não reduzir secretarias também? Isso é uma forma de economizar.
E essa economia é colocar a serviço do povo. Então, eu creio que tem que dar um choque de gestão. Tá? Eu acredito firmemente nisso. Tem secretarias que não estão, que podem ser incorporadas uma na outra. Com isso, menos pagamento, menos dinheiro saindo. E com isso o prefeito volta a ter o poder de investimento. Uma outra avaliação que eu gostaria que tu fizesse com relação à Câmara, né? A Câmara também completou 2 anos de mandato, né? Os vereadores estão no segundo mandato aí, 2 anos de mandato, né? Tu achas que a Câmara, no geral, tem se comportado bem, tem vamos dizer assim, tem correspondido aos anseios da sociedade obdense, da população, dos eleitores e eleitoras obdense? A Câmara precisa melhorar. Parece que está acordando. A Câmara é para ser a voz do povo. A Câmara é para levar os anseios do povo, para transformar em leis, em proposta de leis, e principalmente para fiscalizar o Executivo. Não uma fiscalização rançosa, aquela fiscalização de perseguição, mas até uma fiscalização de orientação. E a Câmara, nesses 2 anos, não fez isso. Tanto é que o que está sendo noticiado na imprensa, inclusive no seu blog, é fruto de uma má fiscalização por parte da Câmara. Mas eu continuo acreditando que esses vereadores continuam mesmo acreditando que está havendo uma mudança. E vai mudar. Quem é que tu destacaria como um vereador que tem correspondido, que tem feito um bom trabalho nesses 2 anos? Eu sei que vou causar ciúme nos demais, mas eu creio que a vereadora Paula Andréa está fazendo um bom trabalho. É uma vereadora que não tem se calado, ela tem buscado informações, tem colocado essas informações para o público, né? É bom que o público saiba do que ocorre lá, né? Então, a vereadora Paula é uma vereadora que tem feito um bom trabalho. Eu destacaria ela neste momento. Os outros começam a melhorar, e eu acredito que eles vão melhorar. Qual é a leitura, Chico Alfaia, que tu fazes desse rompimento público notório, né, que ocorreu entre o prefeito Mário Henrique e o vice-prefeito Everi Aquino? Era uma morte anunciada, eu estou colocando entre aspas, uma morte anunciada. Todos nós sabíamos em 2012, quando se fechou essa coligação, todos nós sabíamos que não daria certo. Por quê? São ideias controversas. São ideias controversas. Foi um arranjo que foi feito para ganhar uma eleição, né? E quando nós vimos isso, o nosso grupo disse assim, eles podem ganhar a eleição, mas vão ter problemas lá na frente. Primeiro, porque o atual prefeito já tinha concorrido a 2 eleições antes, já havia sido vice-prefeito antes e queria continuar com o seu nome político forte. E, logicamente, ele não daria a chance para o vice-prefeito. E pelo que me consta, pela imprensa e pelas pessoas que eu ouço, o rompimento se deu porque o vice-prefeito não teve mais espaço. Aliás, nunca teve espaço. Ele chegou a declarar isso aqui no programa. Nós entrevistamos ele aqui há alguns dias e ele falou exatamente isso. Não foi dado espaço para ele, nem como secretário, como ele queria ser secretário de planejamento, nem conseguiu indicar pessoas da confiança dele para o primeiro escalão, né, obdense, e ficou patenteado que realmente foi isso. Agora, Jesus, o que me deixa um pouco confuso nessa história de rompimento é por que só agora? Muitas coisas que foram denunciadas por ele e que eu vi na imprensa, ele estava lá. Sabia, né? Sabia, né? E por que não denunciou antes? Eu ouvi uma explicação dele... Eu acho que foi uma jogada de oportunismo político do vice-prefeito? Eu não vou falar em oportunismo, mas eu vou falar com outras palavras dizendo assim, é uma maneira de eu me salvar do que pode vir por aí. E, logicamente, que isso vai levar ao que você falou. Chico, nós vamos fazer mais um intervalo comercial e a gente retorna para o 3º e último bloco dessa entrevista com o bancário Francisco José Alfaia de Barros, irmão da Célia, da Cleonice e do Orlando e outros. A família é de quantos irmãos aí? Somos 11 irmãos. 11 irmãos. Ele vai falar exatamente da família dele, um pouquinho de quem é o Chico Alfaia, mais na intimidade. Um instante só.